bebedeira. Com esse diagnóstico, um jovem foi medicado e liberado da emergência de um hospital em Lauro de Freitas. Não era nada disso, ele morreu depois, vítima de derrame cerebral. Moradores da cidade de Rui Barbosa fazem plantão em frente à delegacia para acompanhar o caso dos integrantes da banda de pagode acusados de estupro. Concurso da PM é cancelado. Bahia confirma Jorginho como novo técnico. Essas e outras notícias a partir de agora no BATV. Boa noite. Boa noite. Uma denúncia grave de erro médico. Um homem de 29 anos foi levado para a emergência de um hospital de Lauro de Freitas. Menos de uma hora depois, recebeu alta com o diagnóstico de embriaguez. No dia seguinte, sem melhorar, o homem foi levado às pressas a outro hospital, onde recebeu um diagnóstico bem diferente, derrame cerebral. Foi tarde demais, ele morreu hoje. No velório de Wellington, parentes inconformados com a morte. Acho que se ele tivesse feito só o procedimento que está ali na ficha médica ali, hoje meu cunhado não estava aí agora. No sábado à noite, Wellington Silva de Santana, de 29 anos, deu entrada no Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas. Segundo parentes, ele estava com dor de cabeça e vomitava muito. Foi diagnosticado com intoxicação alcoólica, apesar da família afirmar que ele não tinha bebido. 40 minutos depois de dar entrada na unidade, Wellington teve alta assinada pelo médico Marcos Landim. O sogro de Wellington, que não quer se identificar, diz que o médico não fez nenhum exame. Abriu a pupila dele e disseram embriaguez, alcoolismo. Foi esse o exame dele. Wellington não melhorou e na manhã seguinte o sogro dele chamou o SAMU, que levou o rapaz para o Hospital Teresa de Lisieux, em Salvador. Chegou lá, entubaram ele, fizeram a tomografia, onde constatou que era morte cerebral. Ele terminou tendo a parada essa madrugada. No atestado de óbito dado pelo Hospital Teresa de Lisieux, a causa da morte, acidente vascular cerebral hemorrágico. Aqui no Hospital Menandro de Farias, nós procuramos o médico Marcos Landim, que atendeu Wellington, mas a informação é de que ele só atende aos sábados. Tentamos também falar com alguém da direção da unidade, mas fomos informados de que o diretor médico, Marcelo Farias, estava em reunião fora da unidade e que só a Secretaria Estadual da Saúde poderia falar sobre o assunto. Ele tem um filhinho de 2 anos que, coitado, nem sabe de nada ainda. Tá difícil. A Secretaria Estadual da Saúde disse que só pode se pronunciar sobre o caso depois que a família formalizar uma queixa. Isso pode ser feito na própria Secretaria, no Centro Administrativo da Bahia ou na Ouvidoria do SUS, pelo telefone 0800 284 0011. Uma multidão acompanhou hoje o enterro da estudante de arquitetura Mila Laís do Nascimento, que morreu ontem em Salvador em um acidente de carro. Mila foi enterrada em Campo Formoso, a 400 quilômetros da capital. A cidade de Campo Formoso, que tem 60 mil habitantes, parou para acompanhar o enterro da estudante Mila Laís do Nascimento, de 18 anos. Mila, que há 1 ano e meio cursava arquitetura em Salvador, morreu na madrugada de ontem em um acidente no bairro de Ondina. Ela bateu o carro em um muro, capotou e foi jogada para fora do veículo. No carro, a polícia encontrou uma garrafa de vodka. A estudante não tinha carteira de habilitação. O veículo pertence a um amigo dela e era adaptado para deficiente físico. O dono do carro pode pegar de 6 meses a 1 ano de prisão se for provado que ele entregou o veículo a uma pessoa sem habilitação. Em Barreiras, foram enterrados hoje de manhã os corpos de Jainara dos Santos Lima e Gildeane Alcântara dos Santos. Elas estavam no carro que bateu em uma carreta na BR-242 no último domingo. Outros 4 jovens também morreram. Monique França de Oliveira, as irmãs Marileide e Maria Isabel de Souza Santos e o namorado de Maria Isabel, Cícero Dias, que foram enterrados ontem. Segundo amigos, Cícero e Isabel brigaram em uma festa e ele afirmou que jogaria o carro embaixo da primeira carreta que visse. Parentes de Cícero afirmam que o acidente não foi proposital. E o concurso da Polícia Militar para a formação de oficiais foi suspenso. Segundo a PM, será necessário fazer um estudo para definir critérios para o processo seletivo. A Polícia Militar não informou que critérios são esses, nem por que isso não foi feito antes. Segundo a PM, ainda está sendo estudado como será feita a devolução do dinheiro de quem se inscreveu no concurso. A taxa de inscrição foi de R$ 115.
A seguir, moradores da cidade de Rui Barbosa acompanham do lado de fora da delegacia o caso dos integrantes da banda de pagode acusados de estupro. Até já. Boa noite, o BATV chega agora com as notícias regionais. Estudantes da rede estadual correm contra o tempo para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Por causa da greve dos professores, eles ficaram mais de 100 dias sem aula. Em Vitória da Conquista, alguns estão fazendo cursinhos para reforçar o conteúdo. Falta pouco mais de 2 meses para a prova do Enem. Em todo o estado, 458 mil estudantes se inscreveram para o Exame Nacional do Ensino Médio. Os alunos do terceiro ano se esforçam como podem. Ficaram mais de 3 meses sem aulas e agora correm para colocar em dia o conteúdo exigido nas provas. Ficou um pouco difícil, porque a gente estava estudando, né, e teve que interromper por causa da greve e, infelizmente, alguns assuntos vão ser adiados. Nessa sala de aula, a professora ensina história. O assunto capitalismo. Os estudantes prestam atenção na explicação. Eles têm a ajuda dos livros. Segundo os professores, a dedicação para quem quer ser aprovado no Enem precisa ser integral. Não basta estudar apenas na escola. Ana Luísa sabe disso. A estudante faz cursinho preparatório. Eu faço cursinho à tarde, então são umas 5 horas de cursinho. Mas além dos cursinhos de pré-vestibular, o que os alunos podem fazer para ter um bom desempenho no Enem? Em casa, acessando o portal do INEP, eles podem, por exemplo, resolver questões. Eu acho que uma dica boa é que eles tenham acesso às provas anteriores, aos exames anteriores, né, resolvendo questões, que eles também tenham acesso às dicas da redação. Eleições 2012, veja agora a programação de campanha dos candidatos a prefeito de Vitória da Conquista no dia de hoje. O candidato Erzen Guzmão, do PMDB, agora pela manhã gravou o programa eleitoral, se reuniu com representantes da área da cultura da cidade e acompanhou o vice em entrevista de rádio. À tarde fez caminhada nos bairros Panorama 1 e 2 e no Alto da Colina. À noite tem reunião com a equipe de transporte e infraestrutura do plano de governo. O candidato Abel Rebouças, do PDT, pela manhã visitou o distrito de Inhobim. À tarde gravou o programa eleitoral e fez caminhada no Jardim Valéria. Agora à noite se reúne com lideranças do partido. O candidato do PV, de Garmão Branca, pela manhã e à tarde gravou o programa eleitoral. À noite faz reunião com a coordenação de campanha. Elkson Soares, candidato do PPS, pela manhã visitou o comitê eleitoral. À tarde teve reunião com a equipe de marketing e à noite visita um dos bairros da cidade. E o candidato do PT, Guilherme Menezes, pela manhã atendeu na prefeitura. À tarde fez reunião com o núcleo de rádio, com a coordenação de campanha e com a comunidade de São Domingos 1 e 2. E à noite participa de encontro com lideranças do Ibirapuera e Bruno Bacelar. Uma quarta-feira ensolarada em Vitória da Conquista, sem previsão de chuva. 14 graus é a temperatura mínima e a máxima pode chegar aos 28. Em Jequié, a quarta-feira será de sol, faz calor e não deve chover. Os termômetros oscilam entre os 21 e os 32 graus. Em Itambé, o dia também será de sol sem chuva, mínima de 21 e a máxima pode chegar aos 35 graus. Com clima e solo favoráveis, Vitória da Conquista pode se tornar produtora de morango. É o que você vai ver no próximo bloco. Foi enterrado hoje pela manhã o corpo do policial militar e candidato a vereador de Jequié, Jurandir Santos Oliveira, de 43 anos. Ele foi morto por 6 homens que assaltavam um bar na zona rural do município. Jurandir foi reconhecido pela quadrilha e assassinado com 2 tiros de revólver e golpes de faca. O corpo de Jurandir Oliveira foi transportado até o cemitério São João Batista em um carro do Corpo de Bombeiros. 10 viaturas da polícia, motos e outros veículos seguiram o cortejo. Muitas pessoas acompanharam na porta das casas. No cemitério foram feitas homenagens ao policial com disparo de arma de fogo e toque de corneta. Um dos suspeitos do assassinato foi morto em confronto com policiais. Um outro acusado está preso. Segundo a Polícia Militar, o crime não tem relação com a campanha política.
Amanhã teremos o quadro Desaparecidos no Bahia Meio-Dia. Estaremos na Praça Vitor Brito, em Vitória da Conquista, para ouvir pessoas que buscam notícias de parentes e amigos desaparecidos. E atenção, nossa equipe estará mais cedo na praça, às 10h30 da manhã. Estudantes e pesquisadores da Universidade Estadual do Sudoeste estão fazendo experimentos para ver a viabilidade de produzir morango em Vitória da Conquista. Estudos iniciais apontam que o clima e o solo da região são favoráveis ao desenvolvimento da cultura. Cerca de 80 pessoas, entre alunos, produtores e professores, participaram do dia de campo sobre a cultura do morangueiro. Os experimentos foram montados nesta área, no campus da Universidade Estadual do Sudoeste. Essa cidade que é uma cidade que consome muito morango e o morango que é consumido aqui vem de fora. Então, isso é uma oportunidade para que produtores se sensibilizem a produzir morango e, quem sabe, deixar de comprar fora e consumir o próprio morango da região. Os alunos ficam atentos à explicação do professor. A terra foi adubada de acordo com a análise do solo. As mudas já estão preparadas. Passaram por irrigação periódica e tiveram folhas secas, flores e estolhos retirados. Aqui no Brasil, o morango tem mostrado melhor adaptação do sul de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, já que não suporta temperaturas elevadas. Como em Vitória da Conquista, o clima é bastante ameno. Existe a viabilidade do plantio do fruto. As mudas são plantadas em um espaçamento de 30 centímetros. Estamos plantando 3 variedades diferentes e os alunos, juntamente com os professores aqui da universidade, vão avaliar o desenvolvimento dessas plantas. Após 30 dias do morango plantado, é feita a cobertura do solo. E mais 5 dias depois, o túnel. Com 45 dias, o fruto já poderá ser colhido. Fábio é aluno do curso de agronomia e também pequeno produtor. Ele trabalha com hortaliças e enxerga no morango a possibilidade de implementação da cultura pouco difundida na região sudoeste do estado. A princípio eu acho que em pequena escala, né, para a gente ver realmente, eu acredito que vai à frente, né? Aqui o clima é bem propício. Por hoje é só, uma boa noite para você e até amanhã.